Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Aqui é seu amigo Pastor Cleverton com mais uma manhã de devocional. Querido, até que o nosso bom Deus tem nos ajudado. Ele é maravilhoso, Ele é santo, Ele é poderoso. E dia a dia o Senhor tem nos ensinado a Tua Palavra. E antes de começar o estudo, eu gostaria que você, querido, que não é inscrito em nosso canal, venha fazer sua inscrição em nosso canal e venha compartilhar esse estudo com as pessoas, né? Porque a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé, e a fé vem através de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Bem, querido, como nós vimos na lição anterior, que em Mateus do capítulo 5 ao 7, Jesus está ensinando os seus discípulos e não a multidão que estava em sua volta. Jesus estava ensinando os seus discípulos como deve se comportar neste mundo o cristão que já foi salvo pela fé na graça de Cristo, na obra que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E hoje, então, nós iremos ver que a nossa conduta diária, no lar, em nossa casa e no meio da sociedade, tem um papel importante para o crescimento do reino de Deus. Aqui em Mateus, capítulo 5, do versículo 13 ao 16, Jesus vai nos ensinar que as nossas ações valem muito mais do que 1000 palavras. Jesus compara o viver cristão com dois elementos da natureza, o sal e a luz. Então, o tema de hoje é sal e luz da terra. O texto é Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16. Aqui em Mateus capítulo 5, 13, Jesus disse assim: Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípidos, como vai lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Jesus, querido, comparou seus discípulos com o sal da terra. Os cristãos são para o mundo o que o sal é na vida diária. O sal ele possui algumas características importantes. Por exemplo, o sal serve para temperar e realçar o sabor do alimento. Querido, imagine você comendo pipoca sem sal. Imagine uma maravilhosa salada de legumes, mas sem o sal. Ou imagine uma bacia de alface com vinagre, azeite, mas faltou o sal. Para aqueles, querido, que gostam de um churrasquinho, imagina aquela picanha daquele jeitinho que você gosta, mas sem o sal. Querido, você já notou que todo mundo diz assim: nossa, que salada maravilhosa, que picanha maravilhosa, né? Que alimento maravilhoso. Nós sempre elogiamos todo tipo de alimento, mas nunca elogiamos o sal. Mas sem o sal, não haveria sabor nos alimentos. Quando nós vamos ao supermercado, lá está o sal, jogado lá no cantinho da última prateleira, né? Mas ele continua sendo muito importante na alimentação. Assim são os cristãos, querido, neste mundo. Às vezes nós somos discriminados por causa da nossa fé, somos rejeitados, somos esquecidos lá no fundo da prateleira. Mas quando as pessoas precisam de uma palavra, de um conselho ou de uma oração, logo as pessoas vão lá no fundinho da prateleira para buscar o cristão, que é o sal deste mundo. Bem, querido, outra característica do sal é que nos tempos antigos e bíblicos não havia geladeira. Então eles usavam sal para conservar os seus alimentos. Por exemplo, ainda hoje em alguns lugares, quando eles abatem um animal como um porco, então eles guardavam a carne dentro de latas, recipientes com muito sal. Se não colocasse o sal, a carne certamente ela apodreceria. Então, queridos, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Isso significa que há muitas pessoas dominadas pelo mal e pela corrupção. Então é nesse sentido que Jesus disse que o cristão deve agir como sal. Quando o cristão age com bondade e retidão no meio de um mundo hostil e corrupto,
eles estão conservando a harmonia do planeta. Se tirar do mundo as pessoas boas e honestas, certamente esse mundo vai se tornar um caos. Mas aqui, querido, no final do versículo 13, Jesus traz uma advertência para todos nós, os cristãos. Se o sal se tornar insípido, como iremos restaurar o sabor? Enquanto o cristão mantém um relacionamento diário com Jesus Cristo através da oração e da meditação da palavra, ele continuará exercendo a sua função de sal dessa terra. Pois, querido, a propriedade salina do cristão não vem dele mesmo, mas de Cristo. É Jesus quem transforma a vida de um homem e é Ele quem mantém uma vida transformada. Jesus disse que sem mim vocês não podem fazer nada neste mundo. Quando o cristão se afasta da comunhão diária com o Senhor, ele perde o sabor de sal e começa a agir como o mundo age. Então Jesus disse aqui no final do versículo 13 que esse cristão, como um sal insípido, já não presta mais para dar o testemunho do mundo como cristão. Assim como o sal insípido é jogado fora para ser pisado pelos homens na beira do caminho, assim também quando um cristão perde a essência divina, ele passa a ser piada na boca de bêbados. Quando ele começa a viver como o mundo vive, logo as pessoas em sua volta, no meio da multidão, dirá para ele: mas você não é crente? E então, aquele que outrora era uma inspiração para todos, agora se tornou uma grande decepção. Mateus capítulo 5, versículo 14 e 15. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada em cima de um alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem a todos os que estão na casa. Agora Jesus chama os cristãos de luz do mundo. Jesus havia falado outrora que ele era a luz do mundo. Então, a relação entre essas duas afirmações é que Jesus é a fonte de toda luz e os cristãos são apenas o seu reflexo. A função do cristão é brilhar através da luz de Cristo, assim como a lua reflete a luz do sol. Querido Jesus, a Bíblia diz que Jesus é o sol da justiça e que nós somos apenas um satélite, como a lua que não possui luz própria, que necessita da luz para refletir. Queridos, imagine agora um mundo sem luz. Essa era a descrição de nosso mundo em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Diz que a terra era sem forma e vazia e havia trevas no abismo. O mundo, querido, está completamente escuro. Então, querido, aqui no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz que ninguém consegue trabalhar num local escuro. Então, a primeira coisa que Deus criou foi a luz. A Bíblia diz que disse Deus que haja luz e houve luz, e Deus viu que a luz era boa. O profeta Isaías, querido, teve certa vez uma visão espiritual deste mundo que vivemos, onde ele via as pessoas dominadas pela escuridão. A escuridão representava o poder do maligno atuando e escravizando as pessoas. Mas nos evangelhos, como no evangelho de João, diz que Deus enviou a luz ao mundo. Primeiro Deus enviou a sua luz lá no livro de Gênesis ao criar a terra. E depois ele enviou Jesus Cristo como luz do mundo para nos salvar das trevas para a sua maravilhosa luz. Paulo disse, querido, que Deus nos transportou do reino das trevas, do domínio de Satanás, dos espíritos malignos, para o reino da luz, o reino de Jesus Cristo. Antigamente, sem Cristo, nós estávamos perdidos, perambulando por caminhos tortuosos, como que tateando sem encontrar o rumo certo. Mas Deus teve misericórdia de nós e nos alcançou com a sua maravilhosa graça, enviando Jesus para nos libertar das trevas e nos levar para o seu domínio cheio de amor e cheio de luz. João disse, querido, que quem anda nas trevas não sabe para onde está indo. Por isso eles necessitam de alguém que tenha luz,
para poder enxergar os seus próprios caminhos. E nós, como cristãos, possuímos a luz de Cristo. Jesus disse aqui em Mateus 5,14 que é impossível esconder uma cidade como a cidade de Franca, que está situada sobre 3 montes. À noite, quando nós passamos perto da cidade de Franca, de longe, você pode ver as luzes da cidade acesa. Assim também, no meio da escuridão deste mundo tenebroso, é impossível não notar e enxergar um cristão verdadeiro que reflete a luz da glória de seu Salvador. No versículo 15, Jesus nos faz uma grande advertência. Aqui diz assim no texto: não se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto ou de uma mesa, mas num lugar adequado, no velador, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Aqui, querido, nesse versículo, Jesus está nos ensinando que naqueles tempos antigos, no tempo bíblico, as casas eram iluminadas com uma lamparina e ela tinha o local adequado para ficar e iluminar todo aquele ambiente. Tinha que ser no velador, ou um lugar mais alto da casa, como hoje as luzes elétricas de hoje ficam. Se eles colocassem a lamparina no chão ou debaixo de uma mesa, ela não teria utilidade alguma. Então Jesus colocou o seu Espírito Santo, querido, dentro de nós para nos santificar, não para a nossa própria glória, mas para a glória de Deus. E a luz que Ele colocou em nós é para um propósito maior, que é iluminar as pessoas que estão na escuridão deste mundo. Paulo diz que os poderes das trevas impedem as pessoas de enxergar a luz do Evangelho de Jesus que está na palavra de Deus. Então, querida, a única forma que elas têm de enxergar a Cristo é através do nosso testemunho cristão diário. Hoje, querido, os cristãos amam fazer grandes congressos com grandes pregadores e cantores gospel. Então eles alugam um grande local de eventos e enchem aquele lugar com a luz da glória de Cristo, enquanto o mundo lá fora continua sem nenhuma luz, caminhando a passos largos para a perdição eterna. Querido, eu estava meditando, será que Deus não permitiu essa pandemia do coronavírus porque nós, os cristãos, nos esquecemos da obra missionária? Nós esquecemos, querido, da nossa única tarefa que o Senhor Jesus nos deu, que é ir e pregar o Evangelho a toda criatura, através da palavra e do nosso testemunho cristão. Será que o Senhor cansou de ver a sua igreja colocando a lamparina debaixo da mesa, ao invés de colocar ela lá no velador do mundo, que está em trevas? Só para concluir, querido, a mensagem de hoje, o versículo 16 diz assim: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifique o Pai de vocês que está nos céus. Aqui, querido, nesses versículos que lemos hoje, Jesus nos chamou para sermos sal e luz dessa terra, com um único propósito, que é glorificar o nome do Senhor. E hoje, querido, Ele conta conosco. Querido, Jesus Cristo está voltando. E certa vez Ele usou um homem chamado Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, para nos advertir sobre a volta dele, sobre o testemunho cristão. E ele nos disse assim, no livro de Romanos, capítulo 13, o apóstolo Paulo escreveu, tendo uma revelação de Jesus Cristo, do Evangelho de Jesus, que o cristão tinha que ser o sal e a luz dessa terra. Paulo escreveu assim, Romanos 13, versículo 11: e digo isto a vocês, que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e nos revestimos das armas da luz. Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeira, nem imoralidade, nem libertinagem, não em discórdia e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não faça nada que venha satisfazer os seus próprios desejos carnais.
Em 1 Tessalonicenses, para concluir, capítulo 5, do versículo 1 em diante, Paulo nos adverte dizendo assim: irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhe escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo a paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto à mulher que está para dar à luz, de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Porque todos vocês são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos, sejamos sóbrios. Ora, os que dormem que estão no mundo é de noite que dormem, e os que embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor, e tomando como capacete a esperança da graça da salvação em Cristo. Porque Deus não nos chamou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer morramos, vivamos em união com Ele. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se uns aos outros, como vocês têm feito até agora com essas palavras. Amém? Vamos orar, Pai. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor, meu Deus, nos escolheu pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Um dia, meu Deus, nós estávamos como Isaías nos viu, no mundo de trevas, sem esperança, sem Deus. Nós não sabíamos onde nós estávamos andando, porque quem anda nas trevas, anda, meu Deus, não enxerga onde está andando. Antigamente nós éramos dominados por Satanás, pelos espíritos malignos que nos impediam de ouvir, de entender o evangelho da graça, da salvação que é em Cristo Jesus. E um dia, meu Pai, o Senhor colocou pessoas em nossa volta que tinham a luz de Cristo dentro deles, para que nós enxergássemos, meu Deus, Cristo através daquelas pessoas, e através deles nós alcançamos a salvação. E hoje o Senhor nos chama para ser sal e luz dessa terra, para que as pessoas sejam salvas através do nosso testemunho e do evangelho de Cristo. Desperte a tua igreja nesses últimos dias, Pai, porque o Senhor está voltando, em nome de Jesus. Querido, que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus permitir.